Bom dia a todos, senhores vereadores, público presente, imprensa. 17ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Barueri, realizada em 28 de maio de 2019. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Alain Miranda, vereador Barrão, vereador Toninho Furlan, vereador Cascata, vereador Fabião, vereador Fabinho Imperial, vereador Chico Vilela, vereador Jânio Gonçalves, vereador José de Mello, vereador Zé Baiano, vereador Robertinho, vereador Luiz do Supermercado Silva, vereador Luizinho do Camargo, vereador Neto Amorim, vereador Rafa Gente da Gente, vereador Reinaldo Campos, vereador Rodrigo Rodrigues, vereador Carlinhos do Açougue, vereador Sérgio Baganha, vereador Silvio Macedo, vereador Wilson Zufa. Havendo o número legal nos termos do artigo 101 do Regimento Interno desta Casa, esta presidência invocando a proteção de Deus e inspirado nos legítimos princípios da democracia, da justiça e do direito, declara aberta a presente sessão ordinária. Solicito aos vereadores que se mantenham em pé para a observância de 1 minuto de silêncio devotado ao nosso Deus Todo-Poderoso. Convido o vereador Neto Amorim para fazer a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada, conforme Resolução 4 de 2010. Bom dia a todos. Romanos capítulo 8, versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Deus, Espírito de Deus, são filhos de Deus. Palavra do Senhor. Instalada a sessão inaugurada a fase do expediente, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior, conforme artigo 103 do Regimento Interno. Ata da 16ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Barueri, realizada em 21 de maio de 2019. Se não houver oposição, submeto a ata em discussão. Não havendo vereadores querendo discuti-la, está em votação. A votação é simbólica, quórum de maioria simples. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se manifestar. Aprovada em única discussão e votação, a Secretaria Legislativa para disponibilizá-la no site da Câmara Municipal e arquivar. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do expediente, conforme dispõe o artigo 104 do Regimento Interno. Projeto de Lei número 41 de 2019 dispõe sobre da denominação oficial da rua e da outras providências. A Câmara Municipal de Barueri decreta, artigo 1, passa a rua sem saída situada entre as ruas Cesário Verde, Guimarães Rosa e João Cabral de Melo Neto a denominar-se Travessa Alaide Barbosa Raimundo. Artigo 4. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por dotação orçamentária própria suplementada se necessário. Artigo 5. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Plenário vereador Wagi Salles Nemer, 22 de maio de 2019. Antônio Valdo Rios Gomes, vereador Cascata. Justificativa. Filha
de Antônio Barbosa da Silva e Severina Maria Conceição, a póstuma e justa homenagem que se pretende prestar à saudosa Alaide Barbosa Raimundo, nascida em Timbaúba, estado de Pernambuco, no dia 8 de dezembro de 1940, casou-se com o senhor Manuel Raimundo em 8 de agosto de 64, residindo até julho de 73, no bairro da Freguesia do Ó, na capital paulistana. Em agosto de 73, fixou residência no bairro Jardim Tupã, neste município, participando das centenas de ações sociais em prol do bairro. Apesar de se tornar viúva, criou toda a família trabalhando honestamente, como copeira e diarista. Entre as décadas de 70, 80, 90 e ano 2000, até conseguir a tua tão sonhada e merecida aposentadoria. Bem integrada com a comunidade, acompanhou de perto todo o progresso do município, e principalmente do bairro, tendo grande participação nos acontecimentos políticos, sociais, culturais e religiosos. Em meados de 87, organizou, através de um abaixo-assinado, um ato de repúdio contra a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, pois naquele ano a água fornecida pela Sabesp estava como coloração turva e fétida, motivo pela qual forneceu água para toda a população através do poço artesiano que possuía no quintal de casa, até a empresa responsável tomasse as medidas cabíveis para solucionar o problema. Na época, era também prática comum da Sabesp efetuar o racionamento de água, e sempre neste período lá estava a Alaide, de portas abertas para atender toda a população local com água no poço. Outras características interessantes da saudosa Alaide era a agilidade, o raciocínio rápido, a capacidade de observação solidária com o próximo, a paciência, a capacidade de organização comunitária, a flexibilidade, muita simpatia, respeito e responsabilidade em tudo que fazia. Dona Alaide também foi uma grande atuante nos projetos políticos da cidade, sendo um grande formadora de opinião. Além de ser uma mulher de grande respeito, também era muito solidária, alegre e tratava todos com muito amor e carinho. Dotada de grandes virtudes, de muita sensibilidade, inteligente e dedicada, organizou vários movimentos reivindicatórios. Lutou muito pela organização do bairro. Infelizmente, no dia 26 de agosto de 2014, o coração dessa grande guerreira parou de bater, vítima de falência múltipla de órgãos. Deixou 3 filhos: Maria José Raimundo de Jesus, Maria Valéria Raimundo e Manuel Raimundo Filho, em memória. Os netos Douglas Camargo de Jesus, Leandro Camargo de Jesus, Maiara Camargo de Jesus, Amanda Beatriz Raimundo, e especialmente uma eterna saudade. Pelo exemplo de tenacidade, de trabalho, de dedicação e perseverança, era benquista pelos vizinhos e amigos, devido à sua simpatia e caráter. Nada mais justo em perpetuar o seu nome na referida travessa pública. Nossa amiga de ontem e de todos sempre, seja onde estiver, receba de todos nós nossos eternos agradecimentos. Projeto de lei número 41/2019, a Secretaria Legislativa extrai cópia aos vereadores e às comissões permanentes para parecer. Projeto de lei 42 de 2019. Dispõe sobre denominação oficial da avenida que especifica: a Câmara Municipal de Barueri decreta, artigo 1, Avenida Marginal, projetada, localizada no bairro Betaville 2, conforme croquis anexo, passa a denominar-se oficialmente Avenida Cândida Oliveira das Dores. Artigo 2. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 3. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Artigo 4. Revogam-se as disposições em contrário. Plenário, vereador Jorge Salesner, 23 de maio de 2019. Francisco dos Reis Vilela, Chico Vilela, vereador.
Justificativa. Justifico a presente propostura considerando que a senhora Cândida Oliveira das Dores nasceu em 24 de junho de 1922 na cidade de Santana de Parnaíba, filha de Isaura Inácia de Almeida e Benedito Pereira de Oliveira. Cândida Oliveira das Dores casou-se com João das Dores no dia 17 de 652, vindo residir com seu esposo na região central de Barueri, que mais tarde iria chamar-se bairro Vila Pouso Alegre. Cândida, junto com sua família, foi um dos primeiros moradores do bairro Vila Pouso Alegre, jovem batalhadora e com muita força de vontade. Criou seus 5 filhos, João das Dores Filho, Maria das Dores, Judite das Dores, Roselina das Dores e Durvalino das Dores em memória. E muito contribuiu para o crescimento do bairro, que ainda não era formado. Teve grande satisfação e orgulho no ano de 2016 de presenciar seu neto Alain Miranda vencendo as eleições para vereador na cidade de Barueri. No dia 19 de junho de 2018, veio a falecer aos 96 anos, deixando uma linda história familiar e de luta pelo bairro. Deixou 4 filhos, 10 netos, 7 bisnetos, que residem todos na cidade de Barueri e grande maioria na Vila Pouso Alegre. Para considerar justa esta homenagem, por se tratar de uma cidadã barueriense que muito contribuiu para a formação do crescimento do bairro, onde melhorou grande parte da sua vida, solicito atenção especial a esta propositura. Projeto de lei número 42/2019, a Secretaria Legislativa extrai cópia aos vereadores e às comissões permanentes para parecer. Projeto de lei 43 de 2019 dispõe sobre contrapartidas serem adotadas por novos empreendimentos no município de Barueri em relação à área de segurança e prevenção contra incêndio e da outras providências. A Câmara Municipal de Barueri, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 19 da Lei Orgânica do Município de Barueri, decreta: artigo 1. A instalação de hidrantes públicos de incêndio será obrigatória para a implantação de novos empreendimentos que possuem potencial de risco de sinistro nos termos desta lei e de sua regulamentação, bem como no caso de ampliação dos empreendimentos já existentes em novos loteamentos, com a anuência da concessionária do serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Artigo 2. Para efeitos dessa lei, considera-se hidrante urbano de incêndio o aparelho fabricado de acordo com a norma NBR 5667, hidrantes públicos de incêndio da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, utilizado como ponto de tomada de água ligada à rede pública de abastecimento de água, provido de dispositivo de manobra, registro e união de engate rápido, que permita a adaptação de bombas e ou mangueiras para o serviço de extinção de incêndio. Parágrafo único. O hidrante urbano de incêndio a que se refere o artigo 1 desta lei deverá ser do tipo de coluna, com diâmetro mínimo de 100 milímetros, conforme padrão da Associação Brasileira de Normas Técnicas, acompanhando de um registro de gaveta e junta elétrica JE, de diâmetro mínimo de 100 milímetros, com as respectivas conexões à rede de distribuição de água. Artigo 3. As obrigações previstas nesta lei poderão ser dispensadas no caso de que se mostrarem inviáveis tecnicamente, por exclusiva falta de diâmetro mínimo de 100 milímetros da rede pública de abastecimento próxima à edificação, sendo que nesse caso será aceita a adequação do sistema de hidrantes para combate de incêndio da própria edificação, desde que a mesma seja acessível a um veículo de combate a incêndio, por meio de acoplamento de lances de mangueira de incêndio com diâmetro DN65 e comprimento máximo de 15 metros. Artigo 4. Os empreendimentos em situação que exigem a instalação de hidrantes públicos são: 1. Novos loteamentos ou condomínios residenciais horizontais ou verticais com mais de 40 unidades. 2. Loteamentos ou condomínios industriais ou comerciais com qualquer número de unidades. 3. Edificações com área construída igual ou superior a 4.000 metros quadrados.
exceto aquelas de uso residencial unifamiliar. Parágrafo único. As edificações que estiverem localizadas no raio de alcance de 300 metros de hidrante já instalado deverão instalar um novo hidrante ou realizar a manutenção de um hidrante pré-existente em local a ser definido pela concessionária do serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Artigo 5. A compra e instalação do hidrante e demais acessórios à rede pública de distribuição de água, inclusive o projeto e as obras, reforço e ou extensão das redes necessárias para a implantação do hidrante, deverão ser custeadas pelo empreendedor, com a anuência da concessionária do serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Deverá observar o seguinte: 1. Análise da situação operacional das redes para utilização da rede existente ou implantação de nova rede de distribuição de água. 2. A localização, critérios e condições determinados pela concessionária de serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário em conjunto com o Corpo de Bombeiros. Artigo 6. Os loteamentos ou condomínios horizontais deverão garantir a instalação de hidrantes de coluna nas redes internas de distribuição de água do loteamento ou condomínio nos termos dessa lei. Parágrafo único. Os hidrantes de coluna deverão ter um raio de ação de no máximo 300 metros. Artigo 7. Os responsáveis pelo uso das edificações deverão ceder água de seus reservatórios de incêndio ou ainda qualquer outra fonte hídrica existente na edificação para o uso do Corpo de Bombeiros em sinistros. Artigo 8. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90 dias contados da data da sua publicação. Artigo 9. As despesas decorrentes com a execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 10. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Artigo 11. Revoga-se as disposições em contrário. Plenário, vereador hoje, dezembro 24 de maio de 2019. Francisco dos Reis Vilela, vereador. Justificativa. A presente propositura almeja minimizar os impactos causados por sinistros que geram a degradação dos patrimônios, que consequentemente transtornos aos tráfegos viários e impactam o meio ambiente, reduzindo o tempo-resposta para atendimento dessas emergências para que se preserve a vida, o patrimônio e o meio ambiente, tendo em vista que os serviços de bombeiros, para serem prestados com eficiência, devem apresentar algumas características necessárias à sua estrutura em destaque. A. Qualidade nos recursos de comunicação. B. Viaturas, equipados e abastecimentos de água adequados e suficientes. C. Pessoal devidamente formado, especializado e atualizado. D. Instalações físicas apropriadas às finalidades que se destinam. E. Legislação abrangentes atualizadas que tratam das adequações de interesses e produzam eficácia no alcance das noções institucionais. Com isso, a instalação de hidrantes como medida compensatória se mostra como ferramenta oportuna de crescimento urbano sustentável, preservando assim tanto bens patrimoniais como a própria vida da população. Plenário, vereador. Agir Salles Nember, 24 de maio de 2019. Francisco dos Reis Vilela, vereador. Projeto de Lei número 043 de 2009, com partidas a serem adotadas por novos empreendimentos no município de Barueri em relação à área de segurança e prevenção contra incêndio e da outras providências. Vereador Francisco dos Reis Vilela, a Secretaria Legislativa extrair cópias aos vereadores e às comissões permanentes para parecer. Projeto de Decreto Legislativo 4/2019 expõe sobre a concessão de título de cidadão benemérito do município de Barueri ao senhor Newton Aparecido Cardoso. A Câmara Municipal de Barueri decreta. Artigo 1. Fica concedido o título de cidadão benemérito do município de Barueri ao senhor Newton Aparecido Cardoso. Artigo 2. As despesas decorrentes com a execução do presente decreto legislativo correrão por conta de verbas orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 3. O presente decreto legislativo entra em vigor na data da sua publicação, promovendo-se em sessão a ser designada pela presidência a outorga do título respectivo. Artigo 4.
Revoga-se as disposições em contrário. Plenário, vereador Roger Salles Nemer, 23 de maio de 2019. Jânio Gonçalves de Oliveira. Vereador. Justificativa. Senhor presidente e senhores vereadores, justifico a presente propositura, considerando que o senhor Newton Aparecido Cardoso nasceu no dia 14 de agosto de 1937, na cidade de Monte Alegre do Sul, São Paulo. Aos 10 anos, fixou residência no município de Osasco, casado com a senhora Maria Gurgel Cardoso, pai de 2 filhos, tendo 3 netos e 1 bisneto e 2 noras. Desde jovem, trabalhou em serviços públicos, iniciando na Ferrovia Sorocabana e após migrou para trabalhar nos palácios do governo, onde trabalhou por 34 anos. Trabalhou em vários departamentos, aposentando-se como diretor de aprovisionamento dos palácios do governo. Convertido a Deus ainda muito jovem, com 19 anos, foi servir a Deus na comunidade cristã. Cuidou da jardinagem da igreja, limpeza dos ambientes sacros, encarregando-se da limpeza após as cerimônias religiosas. Assumiu a portaria da igreja para recepcionar o povo que vinha ao templo. Foi secretário da administração, cooperador de jovens e menores, gestor no cuidado das crianças e jovens, cooperador do ofício ministerial, responsável por ministrar cultos e orações aos necessitados e assessorar o ancião de sua comunidade. Em sua falta, foi ordenado a ancião em 19 de abril de 1999, completando em abril deste ano 50 anos nessa missão de propagação do Evangelho e o entendimento sobre o reino dos céus. Responsável pelo atendimento das 325 unidades congregacionais no município de Barueri, Carapicuíba, Jandira, Itapevi, Pirapora do Bom Jesus, Santana de Parnaíba, Osasco, Cotia, Vargem Grande Paulista. Dedicado, cidadão que de ilibada idoneidade, caráter voluntário nos atendimentos a pessoas idosas e carentes, sempre com muito amor e dedicação, disciplinando os jovens e reafirmando que a semeadura do bem proporciona a colheita dos resultados positivos. Pelo que esse grande homem de fé representa e por todo o trabalho desenvolvido junto à comunidade cristã deste município e pelos anos de dedicação aos jovens, idosos e carentes, é que proponho este título. Projeto de Decreto Legislativo número 04/2019 dispõe sobre a concessão de título de cidadão benemérito ao município de Barueri ao senhor Newton Aparecido Cardoso, do vereador Jânio Gonçalves de Oliveira. A Secretaria Legislativa extrair cópias aos vereadores e às comissões permanentes para parecer. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Gabinete do Conselheiro Antônio Roque Cittadini. Parecer. TC 002298/026/2015. Município Barueri. Assunto: contas anuais do exercício de 2015. Prefeito: senhor Gilberto Macedo Gil Arantes. Períodos: 1/1 de 2015 a 24/2
de 2015, de 12/3 de 2015 a 31/12 de 2015. Substituto legal, vice-prefeito, senhor Jacques Arthur Munhoz, período 22/5 de 2015 a 11/3 de 2015. Advogados, doutora Adriana Albertino Rodrigues, OAB número 194899, e Marcelo Palavério, OAB SP 114-164, e outros. Acompanham TC 002298/126 de 2015, expedientes TCs 002010/026/16 e 02733/026/2016, 006341/026/16, 036537/026/15, 041479/026/15 e 041480/026/15. Procurador de Contas, Dr. Rafael Antônio Baldo. Fiscalização atual, GDF-8, DSF-I. Emenda, Município Barueri, contas anuais do exercício de 2015, não aplicação dos mínimos legais no ensino, recolhimento não regularizado dos encargos sociais com regime próprio da Previdência, ocorrências com a fiscalização das receitas, dívida ativa, demais recursos vinculados, coleta e disposição final de rejeitos e resíduos sólidos compõem um conjunto de desacertos que maculam toda a gestão analisada. Parecer desfavorável à aprovação das contas da Prefeitura, votação unânime. Vistos, relatados e discutidos os autos do processo TC 0022/98/026/15, considerando o que consta no relatório e voto do relator, conforme notas taquigráficas juntadas aos autos, segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão de 24 de outubro de 2017, pelo voto do auditor substituto de conselheiro Josué Romero, relator do conselheiro Dimas Eduardo Ramalho, presidente em exercício, e do auditor substituto de conselheiro Antônio Carlos dos Santos, decidiu emitir parecer desfavorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Barueri, exercício de 2015, com recomendações à origem, à margem do parecer e por ofícios, bem como determinação à fiscalização competente consignadas no referido voto, determinou outros sim que sejam apartadas para objeto de autos próprios individualizados as matérias contidas nos itens B.5.3.2 e C.1.1.1, D.3.1.2 e D.4, nos termos do voto do relator. Por fim, determinou o encaminhamento da cópia do parecer e de peças dos autos ao Ministério Público da Comarca. Presente a Procuradoria do Ministério Público de Contas, Dr. José Mendes Neto, Publix, São Paulo, 20 de fevereiro de 2019. Antônio Roque Cittadini, presidente e relator. Parecer do Tribunal de Contas, número 02298/26/2015. Antônio Roque Cittadini, presidente e relator. Secretaria Legislativa a pensar a ordem do dia. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento.
TC 002298-026/15, Prefeitura do Município de Barueri, exercício 2015, Prefeito Gilberto Macedo Gil Arantes. Tratam-se os presentes autos de processo administrativo instaurado nesta Casa de Leis, que tem por objetivo a análise das contas do Poder Executivo Municipal relativas ao exercício fiscal de 2015, cujo mandatário era o ex-prefeito Gilberto Macedo Gil Arantes. Referido feito decorre do envio pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o 5º acordão que, em sessão realizada em 24/10/2017 pela segunda Câmara, emitiu parecer desfavorável às contas da Prefeitura. Entretanto, o fez considerando a aplicação no ensino de 24,92 e os gastos com o Fundeb em 99,97. Referida decisão foi confirmada pelo Pleno daquela colenda Corte Estadual de Contas em sessão realizada no dia 17/10/2018. Importante frisar que, de outro modo, ficou reconhecido no 5º acordão que o município cumpriu os índices obrigatórios relativos aos gastos com magistério, 83,44%, pessoal, 47,28%, saúde, 30,01%, e execução orçamentária superavitária, de 0,05%. Considerando que a Corte de Contas Paulista, muito embora tenha emitido parecer desfavorável às contas municipais de 2015, esta relatoria entendeu por bem aprofundar a apreciação da matéria de forma mais detalhada. E assim foi decidido, devido ao ínfimo valor apurado a menor pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Diante disso, não poderia esta relatoria permanecer inerte e silente, omitindo-se de apreciar tais questões e limitando-se a acatar o parecer favorável do Tribunal de Contas Estadual. Desnecessário seria lembrar que a população deste município, ao outorgar poderes aos vereadores desta casa para representá-los, o fez na confiança de que, em seu nome, estaremos vigilantes na fiscalização de tudo aquilo que é interesse público, tanto para evitar a impunidade quanto para evitar as práticas de injustiças contra quem quer que seja. Significa dizer que ser justo significa isentar de culpa os inocentes e responsabilizar os culpados. Isso dentro de um critério aplicado diante de uma análise fática, de uma interpretação jurídica de toda a matéria que nos é levada a julgamento. Por tal motivo, esta relatoria se aprofundou na análise da matéria ante os fortes indícios de realização de despesas impróprias por parte do ex-prefeito senhor Gilberto Macedo Gil Arantes, neste caso relacionadas ao exercício fiscal de 2015, do julgamento das contas da Prefeitura pela Câmara Municipal e do controle externo do Poder Executivo. Como é se disso, é da Câmara Municipal a competência para o exercício do controle externo da Prefeitura, sendo certo que a fiscalização levada a efeitos pelos tribunais de contas se destina a proporcionar um suporte técnico sobre a gestão pública. Sobre o tema, a Carta Política da República assim estabelece. Artigo 31. A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal na forma da lei. Parágrafo único. O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos tribunais de contas dos estados ou do município, ou dos conselhos ou tribunais de conta dos municípios onde houver. Parágrafo 2º. O parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Parágrafo 3º. As contas do município ficarão durante 60 dias anualmente à disposição de qualquer contribuinte para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhe a legitimidade nos termos dessa lei. Parágrafo 4º. É vedada a criação de tribunais, conselhos ou órgãos de contas municipais, grifos nossos. Esse
entendimento vem corroborando com a doutrina. Vejamos, a partir da leitura do artigo 71 da Constituição Federal, é possível constatar a existência de dois regimes jurídicos de contas públicas. A. Regime de contas de governo, relativo à gestão política do chefe do Poder Executivo, cujo julgamento político dar-se-á pelo Poder Legislativo, mediante auxílio do Tribunal de Contas, que emitirá parecer prévio. B. Regime de contas de gestão são prestadas ou tomadas por administradores de recursos públicos, cujo julgamento de ordem técnica é realizado definitivamente pelo Tribunal de Contas respectivo. Neste caso, o julgamento materializado em acordão terá eficácia de título executivo. Constituição Federal, artigo 71, parágrafo 3º. Quando imputar débito, reparação de dano patrimonial ou aplicar multa, punição. A prestação de contas de governo, também chamadas de contas anuais, se dá mediante a apresentação ao Tribunal de Contas de documento elaborado pelo chefe do Poder Executivo, composto pelos seguintes elementos: balanço orçamentário, balanço financeiro, balanço patrimonial e demonstração das variações patrimoniais com os resultados gerais do exercício financeiro orçamentário. A partir das informações prestadas, serão analisados todos os atos do governo, com os contratos administrativos, os certames licitatórios, as contratações e aposentadorias, a remuneração dos servidores, a cobrança da dívida ativa, o investimento em saúde, educação e etc. Por sua vez, na prestação das contas de gestão, são informados os resultados específicos de determinado ato do governo. Tal prestação de contas pode ser decorrente à exigência legal no repasse de recursos federais ou estaduais aos municípios por força de convênio, prestação propriamente dita, ou quando houver suspeita ou denúncia da prática de atos ilegais ou lesivos ao patrimônio público, tomada de contas. Ao Tribunal de Contas compete apreciar as contas anuais do chefe do Poder Executivo mediante parecer prévio e julgar as contas de gestão dos demais administradores. Na análise das contas anuais, o Tribunal de Contas atua como órgão administrativo, limitando-se a analisar as despesas governamentais e sobre elas emitir um parecer técnico que servirá de subsídio para o efetivo julgamento por parte do Poder Legislativo. De acordo com o pensamento majoritário da jurisprudência, o prefeito, mesmo quando age como ordenador de despesas, não pode ser julgado por Tribunal de Contas, porquanto, nos termos do artigo 31 da Constituição Federal de 88, a fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, com auxílio dos tribunais de contas dos estados ou dos municípios, onde houver, uma vez que é vedada a criação de tribunais, conselhos ou órgãos de contas municipais. Seguindo também a doutrina do saudoso professor Hélio Lopes Meireles, na obra Direito Administrativo Brasileiro, editora Malheiros, 25ª edição, aprendemos que a Constituição da República de 1988 ampliou sensivelmente as atribuições do Legislativo para a fiscalização e controle dos atos da administração em geral, direta ou indireta, nos termos do inciso 10º do artigo 49. No dizer de Andreozzi, não é uma faculdade inferior ou adjacente a editar leis. Pelo contrário, é fundamental e necessária a própria elaboração das leis, a fim de que o Legislativo conhece como funcionam os outros órgãos, sobretudo o Executivo, em relação ao qual exerce amplo controle. E remata, não se pode dizer que essas funções essenciais, que são consequências da natureza da mesma, das câmaras legislativas, sejam faculdades incidentais e acessórias. A nosso juízo, são faculdades fundamentais, transcendentais, de amplíssima projeção. Nesse mesmo sentido, sustenta Beckert, que nos regimes democráticos, o povo delega poderes não só de legislação, mas e, sobretudo, de fiscalização e seus mandatários nas câmaras para que assegurem um governo probo
e eficiente, que coincide com a assertiva de Galloway, quando afirma conclusivamente que o controle do executivo pelo legislativo se desenvolve com 3 finalidades: ajudar a legislação, supervisionar a administração e informar a opinião pública sobre o cumprimento da lei. Em resumo, a Câmara Municipal, ao apreciar as contas da Prefeitura, não está vinculada ao parecer emitido pela Corte de Contas, possuindo poder-dever de ir além. Concluindo, o Poder Legislativo exerce um julgamento político que difere do julgamento jurídico. Para arrimar a legitimidade do presente feito, a fim de proceder tal obediência ao princípio da ampla defesa, foi determinada a notificação do ex-prefeito senhor Gilberto Macedo Gil Arantes para que, no prazo legal, apresentasse as suas alegações de defesa. A notificação foi devidamente instruída com a cópia do despacho inicial, do relatório e acordão do julgamento proferido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. O ex-prefeito municipal de Barueri, senhor Gilberto Macedo Gil Arantes, apresentou tempestivamente as suas alegações de defesa. Das alegações de defesa, em sua defesa, o ex-prefeito apresentou as questões que entendia relevantes em relação ao resultado financeiro do exercício de 2015. Ora, em análise, a saber, índices apurados no exercício de 2015, resultados da execução orçamentária, 0,05%. Percentual de investimento, 7,31%. Despesa de pessoal em dezembro de 2015, 47,28%. Aplicação do Fundeb com os profissionais do magistério, 83,44%. Aplicação na saúde, 30,01%. Foi suficiente o pagamento / depósito de precatórios judiciais, regime ordinário? Sim. Foi suficiente o pagamento de requisitórios de baixa monta? Sim. Efetuados os recolhimentos ao regime geral da Previdência Social, INSS? Sim. O repasse à Câmara dos Vereadores atendeu ao limite constitucional? Sim. Destacou os percentuais que foram aplicados em saúde, que foi 30,01%. O superávit orçamentário de 0,05%. Investimentos, 7,31%. Índice de liquidez, entre os que já foram destacados no 5º acordão proferido pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, argumentados que estaria demonstrada a boa gestão dos recursos públicos municipais no exercício fiscal de 2015. Especificadamente, sobre o apontamento formulado pela Igreja Corte de Contas Públicas, que motivou a emissão do parecer desfavorável à aplicação no ensino em percentual inferior ao mínimo constitucional, argumentando que não foram consideradas despesas realizadas pelo município, como a kit lanche, R$ 883.115,16. B, café, açúcar e leite, no valor de R$ 594.106,82. C, locação de sonorização, R$ 138.050. B, evento, 7 de setembro, no valor de R$ 208.167,76. Prêmio Professor Giz de Ouro, no valor de R$ 257.131, apurando-se um somatório de R$ 2.080.570,74, que não foram computados no gasto com ensino. Demais disto, o ex-prefeito também assevera que não foi contabilizado o gasto referente ao rateio das despesas com folha de pagamento, alegando que se tratam de custos indiretos e que devem ser considerados com os gastos com educação, sendo R$ 3.797.828,31 em relação aos servidores lotados na educação, e R$ 5.704.417,36 em relação aos servidores lotados no Departamento de Recursos Humanos, que também são
rateados os custos por secretaria, atingindo a cifra de R$ 9.502.245,67. Argumenta em conclusão o ex-prefeito que, ao serem considerados os gastos acima elencados, chegar-se-ia a um percentual de 25,55 aplicados no ensino, em relação à aplicação dos recursos do Fundeb de R$ 79.493,24, 0,03%. Argumenta que, pelo fato de ser tão irrisório, não justificaria a reprovação das contas. Isto, em apertada síntese, é o que se extrai da argumentação do ex-prefeito Gilberto Macedo Gil Arantes em sua defesa. Neste passo, é do entender desta relatoria que os elementos carregados ao presentes autos não são suficientes para formar um juízo de convicção, o que dispensa a produção de outras provas, encontrando-se devidamente instruído. Por este motivo, submeto o tema à votação e julgamento dos meus nobres pares. Passo a decidir as contas do Poder Executivo Municipal relativas ao exercício de 2015, considerando que, muito embora tenham recebido parecer desfavorável, não se demonstra elemento fática que possa macular as contas a ponto de rejeitá-las. Decisão esta que ensejaria sérias consequências ao gestor público que está sendo submetido a julgamento. Não se pode olvidar que, tendo em vista a natureza punitiva de uma rejeição de contas anuais, resultando medidas restritivas de direito, há de se adotar a necessária prudência ao julgar. Prefaciando o presente voto, passo a enveredar pela analogia, buscando na doutrina o posicionamento sobre o que define a improbidade administrativa, porquanto se trata de tema equivalente àquele que está sendo julgado por esta Casa de Leis. Sobre a matéria, o Procurador da Justiça do Patrimônio Público e Social do Ministério Público do Estado de São Paulo, Marino Pazaglini Filho, entendendo que a lei de improbidade administrativa deve ser aplicada somente em casos gravíssimos, vejamos, indaga-se agora toda a violação da legalidade configura improbidade administrativa. Claro que não, pois se tal premissa fosse verdadeira, qualquer omissão do agente público contrário à lei seria alçado à categoria de improbidade administrativa, independentemente de sua natureza, gravidade ou disposição de espírito que levou o agente público a praticá-la. Ilegalidade não é sinônimo de improbidade, e a ocorrência daquela, por si só, não configura ato de improbidade administrativa. É imprescindível a sua tipificação que o ato ilegal tenha origem em conduta desonesta, ardilosa, denonativa, de falta de probidade do agente público. Pois bem, feitas essas premissas, passemos à situação fática e fundamentos jurídicos pertinentes. Despesas que foram objeto de glosa. Antes formamos o nosso de convicção, verificamos o que determina a lei das diretrizes da educação básica. Artigo 4. O dever do Estado com educação escolar pública será efetivada mediante a garantia de 8. Atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência social e saúde. Artigo 70. Considerar-se-ão como de manutenção e desenvolvimento do ensino as despesas realizadas com vistas à consecução dos objetivos básicos das instituições educacionais de todos os níveis, compreendendo as que se destinam a 1.
remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e demais profissionais da educação. 2. Aquisição, manutenção, construção e conservação de instalação e equipamento necessário ao ensino. 3. Uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino. 4. Levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas visando principalmente ao aprimoramento da qualidade e expansão do ensino. 5. Realização de atividades meio necessárias ao funcionamento do sistema de educação. 6. Concessão de bolsas de estudo a alunos de escolas públicas e privadas. 7. Amortização e custeio de operações de crédito destinadas a atender ao disposto nos incisos deste artigo. 8. Aquisição de material didático escolar e manutenção de programas de transporte escolar. Artigo 71. Não constituirão despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino, aquela que realizadas com 1. Pesquisa quando não vinculada às instituições de ensino ou quando efetivada fora do sistema de ensino, que não vise principalmente ao aprimoramento de sua qualidade ou à sua expansão. 2. Subvenção a instituição pública ou privada de caráter assistencial, desportivo ou cultural. 3. Formação de quadros especiais para a administração pública, sejam militares ou civis, inclusive diplomáticos. 4. Programas suplementares de alimentação, assistência médico-odontológica, farmacêutica e psicológica e outras formas de assistência social. 5. Obras de infraestrutura, ainda que realizadas para beneficiar direto ou indiretamente a rede escolar. 6. Pessoal docente e demais trabalhadores da educação, quando em desvio de função ou em atividade alheia à manutenção e desenvolvimento do ensino. Também fomos buscar exatamente no Manual Básico de Aplicação do Ensino, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o que aquele corte, com base na lei da regência, entende como despesas próprias para a educação. São elas: salário e encargos patronais do professor, salário e encargos dos especialistas que apoiam a atividade docente, diretores, supervisores, orientadores pedagógicos, treinamentos dos profissionais do magistério, salário e encargos dos servidores que atuam nas atividades meio do ensino, apoio administrativo, merendeiras, B10, pessoas de limpeza, construção, conservação e manutenção de creches e escolas, aquisição de prédios para funcionamento de creches e escolas, aquisição e manutenção de equipamentos voltados ao ensino, levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas relativas ao aprimoramento da qualidade do ensino e a sua expansão, aquisição de materiais necessários às atividades escolares, como giz, cartolinas, produtos de higiene, de limpeza, tintas, carteiras, escolas, mesas, mimeógrafos, retroprojetores, computadores, bolsas de estudos a alunos de escolas públicas e privadas, desde que atendidas às condições do artigo 213 do parágrafo 1º da Constituição Federal, amortização do principal, pagamento de juros e demais encargos sobre empréstimos e financiamentos aplicados em despesas típicas do ensino. Transporte de alunos, que inclui compra de veículos para locomoção do alunado, bem como a manutenção desses veículos, segundo Resolução 405/2012 do Conselho Nacional de Trânsito, CONATRAN. Os veículos de transporte de alunos deverão estar equipados com registrador instantâneo e inalterável de velocidade e de tempo de percurso. Subvenção às escolas comunitárias, confeccionais e filantrópicas que se enquadrem nas condições dos incisos 1 e 2 do artigo 203 da Constituição, combinado com o inciso 4, artigo 77, LDB e dos incisos 1 ao 5º do parágrafo 2º e do parágrafo 4º do artigo 8º da Lei 11.497/2007, tudo isso sem prejuízo das cautelas do artigo 26 da Lei da Responsabilidade Fiscal. Ora, é do nosso entender que todas as despesas elencadas podem ser enquadradas com atividade meio, até porque, quando a lei restringe institutos ou procedimentos, diz expressamente
E pelo que se observa dos presentes autos, nenhuma despesa glosada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo encontra-se elencada no artigo 71 da LDB. Assim, pode-se a toda evidência esse estar inserido no poder discricionário assegurado pelo gestor público, até porque prestigiar eventos destinados ao civismo, como 7 de setembro, considerado Dia da Pátria, programas como premiação Giz de Ouro, locar equipamentos de sonorização, estão diretamente ligados à necessária formação tanto dos professores quanto dos alunos. Conforme assentou o ex-prefeito em sua peça de defesa, o prêmio em questão, professor Giz de Ouro, regido pela Lei Municipal número 1207, do ano 2000, e suas posteriores alterações, tem como objetivo fomentar projetos e experiências de ensino e aprendizagem, aprimorando ainda mais a dinâmica pedagógica junto aos alunos da rede de educação municipal. Ademais, a Lei Federal número 9.394, de 94, que define as diretrizes básicas da educação, assim estabelece, artigo 62, a formação de docente para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura plena, admitida como formação mínima para o exercício do magistério da educação infantil e nos 5 primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio na modalidade normal. Parágrafo 1º, a União, o Distrito Federal, os Estados e os municípios, em regime de colaboração, deverão promover a formação inicial e continuada e a capacitação dos profissionais de magistério. A conclusão a que se chega é que o município ultrapassou um mínimo constitucional na aplicação do ensino. 2. Valores irrisórios a menor e princípio da insignificância. Ainda que admite, por amor ao debate, aos fundamentos que motivaram o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo glosarem as despesas elencadas acima, por considerá-las impróprias, é de se destacar que são tão irrisórias, 24,92%, que merecem ser relevadas juntamente com o gasto do Fundeb, 97,97%. O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais aplicou em revista por ela editada o seguinte artigo: aplicação e limites do princípio da insignificância no âmbito dos julgamentos proferidos pela Corte de Contas Mineira. Autores: Alexandra Recarei, Elias Noviello, Camila Costa Nunes e Fernando Vilela Mascarenhas. Inicialmente, cabe ressaltar que a noção de insignificância surgiu no âmbito do direito penal, propagando-se posteriormente para os demais ramos do direito punitivo. A partir da ideia do direito romano de que os mimis non curat proetor, o princípio da insignificância preocupa-se em evitar que se aplique pena quando a lesão for insignificante, por não se tratar de ato de fato punível, ficando limitada a sensação penal àquilo que efetivamente for necessário. Muito embora não haja previsão no ordenamento jurídico positivado, o princípio da insignificância é constantemente aplicado de forma concreta, jamais abstratamente. Portanto, a verificação das especificidades de cada caso é imprescindível para a correta utilização desse instituto. O princípio da insignificância consiste na ausência de tipicidade de uma ação ou omissão formalmente típica e na existência de lesão ou risco de lesão a um bem jurídico penalmente relevante. Sua aplicação se dá na hipótese de a reprimenda imposta pelo ordenamento jurídico revelar-se desproporcional ou irrazoável, considerada a ação típica ou resultado dela. De acordo com o julgamento jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para que se desconfigure a conduta punível, é necessário que ocorra a mínima ofensividade da conduta do agente, b, nenhuma periculosidade social da ação, c, o reduzíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d, a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. Embora haja pouca doutrina especializada sobre o assunto em estudo, é de se ressaltar que a Corte de Contas Mineira vem aplicando o princípio da insignificância em processo sob seu crivo. No julgamento do processo de prestação de contas municipal número 710-096, o conselheiro José Alves Viana ensina que, segundo o princípio da insignificância, a análise de cada caso concreto irá determinar um balanceamento entre o grau de lesão jurídica causada pela conduta ilícita do agente e a necessidade de intervenção do poder Estado. Por meio desse princípio, defende-se que o direito deve atuar apenas nas instituições nas quais é necessário proteger bens considerados importantes para a sociedade e muitas vezes, ainda que esteja configurado um fato ilícito, não havendo significativa lesão ou dano aos interesses sociais, não restará violado nenhum bem jurídico. Ao lado do princípio da insignificância, tem-se o princípio da razoabilidade, que permite à administração pública ponderar a aplicação da norma jurídica no caso concreto e, por conseguinte, avaliar qual será a medida que se irá atender da melhor forma o interesse público. A insignificância presente em vários ramos punitivos do direito, não é raro, é aplicada na esfera administrativa e, conforme explicado a Lures, busca extinguir a tipicidade dos atos que produzam danos ínfimos sobre o bem jurídico protegido, tornando irrelevante e irrazoável sua punição no âmbito administrativo. Diversas são as decisões desta Corte de Contas que aplicam o princípio da insignificância, tendo em vista os valores irrisórios da lesão jurídica causada pela prática da determinada conduta. Como exemplo, cita-se a prestação de contas do Executivo Municipal, número 835.144, aprovada por unanimidade na sessão do dia 19/10/2010. Nos termos do artigo 45, inciso 2 da Lei Orgânica deste Tribunal, Lei Complementar número 102 de 2008, e considerando o parecer ministerial, as folhas 306 e 307, voto pela emissão do parecer prévio pela aprovação, com ressalva das contas do exercício de 2009. De responsabilidade do prefeito do município de Patrocínio, senhor Lucas Campos de Siqueira, com fundamentos no princípio da insignificância, devido à pequena expressividade do percentual dos créditos especiais abertos em cobertura legal. E especificadamente sobre o tema que nos é submetido à análise e julgamento, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo já decidiu assim. TC 001334/026/11, município de Lorena. Como visto anteriormente, os órgãos técnicos desta Corte calcularam a aplicação de 99,85 com o valor de R$ 27.213.810,04 de recursos do Fundeb no exercício, restando pendente a comprovação da glosa dos restos a pagar não quitados até 31/3/2012, de 0,15%, equivalente a R$ 39.556,43. Assim, tendo em vista que o valor restante é irrisório quando comparado ao montante repassado pelo fundo, que foi R$ 27.213.810,04, é, sobretudo, em relação à receita corrente líquida oferida pelo município no exercício, que é de R$ 120.742.282,48. Denota-se que a pendência foi originada muito mais em razão de um descontrole na gestão contábil das despesas do que uma disposição deliberada da Prefeitura Municipal em não aplicar os recursos vinculados em sua finalidade legal. Desta forma, meu voto dá provimento ao pedido de reexame para o fim de ser alterado o parecer combatido, emitindo-se novo parecer, agora favorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Lorena, relativo ao exercício de 2011, mantendo-se as determinações e recomendações antes efetuadas. Processo TC 2304/26/15, Prefeitura Municipal de Borá,
A única mácula confirmada pela assessoria técnica diz respeito à insuficiente aplicação dos recursos do Fundeb, correspondente a 1,10%, ou seja, R$ 4.915,37. Nesse sentido, acompanho a manifestação do SDG, por entender que esta única mácula não tem capacidade de ensejar a desaprovação das contas, considerando o montante irrisório. Voto pela emissão do parecer favorável à aprovação das contas em exame, excetuando-se os atos, porventura, pendentes de apreciação por parte desse tribunal. Ora, nobres pares, não me parece crível rejeitar as contas anuais de 2015 por valores tão irrisórios que não chegam a 10ª parte de 1%. Ainda somado que todas as demais questões, magistério 83,44%, pessoal 47,28%, saúde 30,01% e execução orçamentária superavitária de 0,05%, receberam a aprovação por parte da Corte de Contas paulistana. Ante o exposto, é tudo mais que dos presentes autos consta, após formulado o meu juízo de convicção, aprovo as contas do Poder Executivo Municipal de Barueri relativas ao exercício fiscal de 2015, cujo mandatário, à época, era o ex-prefeito, senhor Gilberto Macedo Gil Arantes, e eu faço com fundamento no artigo 31 da Constituição Federal. Barueri, 21 de maio de 2019. Wilson Zufa Júnior, presidente. Alain Miranda, vice-presidente. Pedro Francisco de Amorim Neto, relator. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, 25/2019, a Secretaria Legislativa para anexar ao processo. Encerrada a fase do expediente, passo a ordem do dia para serem discutidas e deliberadas as matérias. Com a palavra, o nobre vereador Sérgio Baganha. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente. Senhor presidente, eu gostaria de pedir um minuto de silêncio para a dona Geni, a esposa do nosso querido Gerson Pedro, que veio a falecer essa semana, moradora do Jardim Maria Helena de muitos anos, lá, fundadora do Maria Helena, deixou nós muito tristes lá no bairro. Então, gostaria que Vossa Excelência aí visse a possibilidade de fazer um minuto de silêncio pela perda dela. A pedido do vereador Sérgio Baganha, eu consulto o plenário para um minuto de silêncio. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Chico Vilela. Eu também quero fazer um pedido também para um minuto de silêncio, pelo falecimento do senhor Osmar Lídio Lívio. Osmar Lídio Lívio, um senhor morador ali do Jardim Reginalice, sogro de um grande amigo do Cláudio, inclusive é funcionário da Casa de Carne Vilela, e eu peço então esse minuto de silêncio pelo passamento do seu Osmar. E também peço a Deus que possa confortar os corações, as famílias, no momento difícil, também o pedido do vereador do Serginho, e também aproveito para pedir também um minuto de silêncio pelo falecimento de ontem do Gabriel Diniz, e também dos 2 pilotos, aquela tragédia onde veio falecer também, aí um momento triste, né? E pedir a Deus que conforte todos os familiares. Então deixo esse pedido a Vossa Excelência. Com a palavra, o vereador Neto Amorim. Presidente, também queria incluir aí, pelo passamento, o meu primo Raimundo Barros da Silva, faleceu essa semana e nos deixou muito triste. Obrigado, presidente. A pedido dos vereadores Chico Vilela, Sérgio Baganha e Neto, eu consulto o plenário para que se possa ser concedido um minuto de silêncio. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se manifestar, está aprovado. Peço ao técnico que prepare.
Encerrada a fase do expediente, passo a ordem do dia para serem discutidas e deliberadas as matérias organizadas em pauta. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada regimental dos senhores vereadores para que se possa iniciar a ordem do dia. Vereador Alain Miranda, vereador Barrão,